Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bons testemunhos. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto. Por meio da fé, ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte, e não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Irmãos, nós só iremos nos aproximar do Senhor se nós cremos que ele existe. Se nós nos aproximarmos dele sabendo que ele é Deus, conhecendo quem ele é, quem foram os seus filhos, quem foram aqueles que foram exemplos de fé. É só assim que saberemos quem o Senhor é. E a fé, ela não é para alimentar o vitimismo, ela é para nos transformar de dentro para fora. Diversas vezes olhamos para as circunstâncias e tentamos encontrar motivos para reclamar. E fazemos isso e conseguimos reclamar. Mas quem segue a Cristo entende que a fé não é sobreviver como vítima. Quem segue a Cristo entende que o vitimismo não pertence ao Senhor, mas sim confia em Deus, mesmo quando o caminho está difícil. E Deus nos chama nessa noite para viver uma fé firme e comprometida com a verdade. Quando você se ajoelhar, seja ousado em falar para o Senhor: Senhor, eu creio na Tua palavra, eu creio que o Senhor é Deus, ainda que o Senhor fizer, ainda que o Senhor não fizer, eu creio que o Senhor é Deus. Se aproxime do Senhor crendo em quem Ele é e não com as suas dúvidas, não com o seu vitimismo, mas acreditando em quem Deus é. Se aproxime do Senhor dessa forma e assim Ele se revelará a vocês. É pela fé que destruímos as setas do maligno. É pela fé que nos revestimos das armaduras do Senhor, crendo que Ele está à frente das nossas lutas, crendo que Ele está no controle de tudo. Então, quando você se ajoelhar, diga ao Senhor: Senhor, obrigada. Obrigada por me amar, obrigada por ter me salvado, porque é crendo no Senhor que eu cheguei aqui. Então, que você possa fazer essa oração de ousadia, né? De não ficar pedindo, falando: Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo. Não, falar: Senhor, eu creio em quem Tu és. Eu creio que o Senhor é aquele que era, aquele que é e que há de vir. Eu creio que o Senhor é o princípio, o fim. Eu creio que o Senhor é o alfa, o ômega. Eu creio que o Senhor é o rei e sumo sacerdote da minha vida. Começa a engrandecer ao Senhor, glorificar ao nome dEle. Que você possa fazer isso nessa noite. Fique à vontade para se ajoelhar ou ficar em pé, se assim for da sua vontade. Espírito Santo de Deus, Senhor, Tu és bondoso, Tu és maravilhoso, Jesus. Não há outro que se compare a Ti, Jesus. Nós queremos ser gratos pelo Seu amor, pela Sua graça. Nós queremos ser gratos, pois o Senhor está no controle de tudo. Senhor, Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus fiel e justo. Senhor, muito obrigada por nos revestir com todas as Suas armaduras poderosas. Obrigada, Senhor, por até aqui o Senhor ter nos sustentado. Jesus, Tu és digno de ser exaltado, de ser glorificado. Senhor, Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Tu és incomparável, Senhor, Tu és soberano. Não há outro igual a Ti, Jesus. Senhor, Tu és o Deus Todo-Poderoso das nossas vidas, Senhor. E nessa noite nós queremos nos achegar ao Senhor, crendo em quem Tu és, crendo que o Senhor está à frente de tudo, crendo que o Senhor nos ama, crendo que o Senhor está no controle. Senhor, nós nos aproximamos da Sua presença, pedindo isso, somente a Tua presença, Senhor. Pedindo somente a Tua presença, Senhor. Vem de encontro com os nossos corações, Senhor. Se achegue a nós, meu Pai. Toque-nos de uma forma diferente. Toque-nos de um jeito que nunca fomos tocados, Espírito Santo. Senhor,
Desce o céu sobre este lugar, rasga o céu sobre este lugar, Espírito Santo. Senhor, que essas pessoas sejam levadas a um nível maior, sejam levadas, Senhor, aonde Ezequiel submergiu, Jesus. Leva essas pessoas a saírem do raso, Senhor, tira as águas dos nossos joelhos e nos leva aí mais profundo, Pai, até nos encontrarmos contigo. Ah, Espírito Santo, nós intercedemos e oramos pedindo ao Senhor, meu Pai, que todas as setas lançadas sobre a mente dessas pessoas caiam por terra em nome de Jesus. Senhor, que tudo aquilo que tem tentado paralisar os seus filhos de tentar se achegar ao Senhor, cai agora em nome de Jesus. Senhor, que essas pessoas consigam e creiam em quem Tu és, que elas consigam se aproximar de Ti mais e mais, tendo um relacionamento profundo no Senhor, em nome de Jesus. Senhor, é o que clamamos essa noite. Venha ao nosso encontro, Senhor. Vem mais uma vez, Espírito Santo.
mais uma vez. Vem mais uma vez. Vem mais uma vez. Pra sempre, amém. Pra sempre, amém. Pra sempre, amém. Pra sempre, Espírito Santo de Deus, nós declaramos que o Teu é o reino, Tu é a glória, Teu é o louvor, Tu é a adoração dessa casa, Senhor. Senhor, nós cremos, ó Pai, que o Senhor está se manifestando sobre este lugar. Nós cremos que o Senhor está agindo sobre este lugar, Senhor. Pai, nós queremos levantar a nossa voz em intercessão sobre essa casa. Nós queremos apresentar ao Senhor as causas, Senhor, que o ser humano diz que é impossível, que os médicos dizem que talvez não tem mais jeito, mas nós que cremos no Senhor, como a Tua serva disse, pela fé nós podemos contemplar, ó Pai, um milagre sendo realizado, um milagre sendo contemplado neste lugar. Senhor, quero colocar debaixo, Senhor Deus, das Tuas asas, a vida da Dona Ana, a vida do Saio, a vida da avó do Luiz, Senhor. Aqueles que os médicos têm desenganado, aqueles que os médicos dizem que talvez não tem mais jeito, mas nós cremos no Deus que traz o milagre da existência. Nós cremos no Deus que confere nossas barreiras, que consegue tocar onde ninguém pode tocar, que consegue fazer aquilo que a medicina não é capaz de fazer. Senhor, nessa noite nós intercedemos por essas vidas, pedimos ao Senhor, ó Pai, visita os leitos dos hospitais, visita, Senhor Deus, toca sobre essas vidas, Senhor, toca sobre essas pessoas, ó Pai. E eu creio, Senhor Deus, que iremos contemplar, eu creio que essas pessoas estarão diante do altar do Senhor, para testemunhar do milagre que o Senhor tem trago sobre essas vidas. Pai, nós oramos, ó Pai, e pedimos ao Senhor, ó Deus, invade os hospitais, invade, Senhor Deus, os leitos nessa noite. Senhor, se algum parente, Senhor Deus, dos meus irmãos ainda está também passando por um momento difícil, precisando do milagre, precisando, Senhor Deus, de um toque do Senhor, nós declaramos que o Espírito Santo de Deus está visitando nessa hora. Nós declaramos que o Espírito Santo está invadindo os lares, as casas e tocando sobre cada vida. Senhor, manifesta o Teu reino sobre a terra, que venha o Teu reino, venha o Teu governo, venha a Tua justiça sobre este lugar. Nós declaramos, ó Pai, a Tua vontade e o Teu querer, em nome de Jesus, e pela fé nós queremos contemplar a glória do Senhor manifestada sobre essas vidas. Nós iremos contemplar o milagre do Senhor sobre essas vidas. Sim, Espírito Santo, Senhor, invade esses lugares, ó Pai. Nós cremos que as nossas orações têm o poder de ir, ó Pai, onde nós não podemos ir, onde nós não pisamos, Senhor Deus, mas as nossas orações já chegou lá. E eu creio, Senhor, que o milagre está sendo realizado. Eu creio que o Senhor está tocando, ó Pai, em nome de Jesus. E sobre a Tua casa, Senhor, sobre a igreja, eu declaro um avivamento, eu declaro o toque do Teu Espírito, eu declaro rios de águas vivas fluindo do Teu altar, invadindo a cada vida, Pai, e que a Tua vontade seja manifesta
Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Amém. Você que tem o seu dízimo, a sua oferta nas mãos, levanta ela ao Senhor. Você que não tem também, vamos orar. Levanta a sua mão aí ao Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer, Deus. Sua presença é real no nosso meio. Seu Espírito está entre nós. Nós te louvamos pela sua presença, Senhor. Senhor, nós queremos apresentar nessa noite cada dízimo e oferta ao Senhor, cada dizimista e ofertante desta casa. Meu Deus, que o seu povo possa ser abençoado, Senhor. Que o Senhor possa abrir portas aonde não há portas, que o Senhor possa prosperar o celeiro do seu povo. Assim como diz a sua palavra, repreende o migrador, Deus. Toda ação maligna contra as finanças da sua igreja e do seu povo sejam paralisadas. Nós bem sabemos que o Senhor é o provedor das nossas vidas e nós somos gratos por isso. Nada nos tem faltado, Senhor, e de nada temos falta, Deus, e isso fala a respeito da sua fidelidade. Senhor, nós não precisamos fazer prova do Senhor, porque sabemos que o Senhor permanece fiel à sua palavra. Meu Deus, e nós queremos glorificar ao Senhor, devolvendo ao Senhor aquilo que o Senhor nos confiou. Recebe a nossa adoração, recebe a nossa adoração em forma de oferta, Senhor. É o que nós queremos pedir ao Senhor, porque estamos entregando de todo o nosso coração. E que assim seja, para a glória de Deus. Você que está em concordância, pode vir semear, vem adorando ao Senhor. Faça isso com o seu coração. Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Ainda tem os irmãos procurando, vamos esperar todos encontrarem. Ezequiel capítulo 36. Glória a Deus. Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Vou estar lendo, diz assim o texto: aspergirei água limpa sobre vós, e ficarei limpos de toda a vossa imundícia, e de todos os vossos ídolos vos purificarei, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Um novo coração também vos darei, e um novo espírito eu colocarei dentro de vós, diz o Senhor. Eu tirarei o coração de pedra da vossa carne,
e vos darei um coração de carne, e eu colocarei o meu espírito dentro de vós, e vos farei andar nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os farei, e habitareis na terra que eu vos dei, que eu dei aos vossos pais, e vos serei o meu povo, e eu serei o vosso Deus, diz o Senhor dos exércitos. E eu também vos salvarei de todas as vossas impurezas, e vos chamarei o milho, e aumentarei, e não trarei fome sobre vós. Somente até aqui. Lê comigo 28 e nós já iremos orar. E habitareis na terra que eu dei aos vossos pais, e vos serei o meu povo, e vocês serão, e eu serei o vosso Deus. Feche seus olhos, o seu lugar, estenda suas mãos, ore por mim, ore pela minha vida, interceda pela minha vida aí do seu lugar, tenha essa ousadia, peça para Deus falar com você, que não seja eu, que não seja a minha voz, que seja o Senhor falando ao seu coração. Sim, meu Deus, nós estamos rendidos aos seus pés, às suas mãos, ao seu coração nessa noite. Senhor, nós queremos te ouvir e somente ao Senhor. Senhor, nós precisamos ouvir a sua voz. Senhor, eu peço ao Senhor, cala todas as vozes da nossa mente, todas as angústias, todas as opressões, todo o peso espiritual que nos assola, Senhor, seja agora neutralizado, pois nós queremos te ouvir pela sua palavra, meu Deus. Senhor, aqui está o seu rebanho, essas ovelhas te pertencem, Senhor. Senhor, assim como diz a tua palavra, nós somos o seu povo e o Senhor é o nosso Deus. Então nós queremos te ouvir. Qual é a direção para os próximos dias, Senhor? Meu Deus, fala conosco, se for necessário muda toda a palavra. Eu estou aqui como instrumento do Senhor e me disponibilizo a isso, Senhor. Mas alcança os corações que aqui estão, Deus vivo. Senhor, eu peço ao Senhor que nenhum fique fora, que nenhum seja roubado, que nenhum seja sequestrado, que a sua palavra tome cativo os nossos corações, e que o seu Espírito roube o nosso entendimento se for necessário, mas nos leva a essa atmosfera de glória e de revelação pela sua palavra, meu Deus. Nos revela os segredos que estão ocultos nessa palavra, Senhor, e nos permita desfrutar desse coração sensível, Espírito Santo. Nos permita contemplar de um espírito reto, de um coração contrito, Senhor. Meu Deus, é isso que nós te pedimos nessa noite. Fica à vontade para fluir entre nós. Fica à vontade para falar aos nossos corações. Fica à vontade para mudar a liturgia do culto. Fica à vontade para nos tomar em arrependimento. Se for necessário que não tenha palavra, mas não nos permita sair desse lugar como chegamos, meu Deus. Nós estamos na olaria do Senhor. Nós queremos sair desse lugar moldados, tratados, transformados pelo Teu Espírito, Deus. Nós não estamos aqui para ouvir uma história, estamos aqui para ouvir o Teu Espírito. Então que essas letras, essas escrituras saltem no nosso coração, Senhor. E na medida em que o Senhor falar conosco, que haja um arrependimento verdadeiro. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pode se assentar, irmãos. Glória a Deus. Vamos ler novamente versículo 25.
não é o foco que nós iremos tratar essa noite. Nós vamos ler Ezequiel 37. Mas isso aqui me chama muita atenção. Então eu aspergirei água limpa sobre vós. Aleluia. E ficareis limpos de toda a vossa imundícia, de todos os vossos ídolos. Eu, o Senhor, purificarei vocês. Um novo coração também vos darei, e um novo espírito eu colocarei dentro de vós, diz o Senhor. E eu tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Irmãos, o que Deus está falando conosco aqui, Deus está falando para nós claramente: vos aspergirei água, e vocês ficarão limpos. Aspergirei água sobre vós, e vos purificarei dos ídolos. O que o Senhor está falando conosco, Deus quer nos purificar de coisas, de imundícias que carregamos, ídolos. Quando a Bíblia fala a respeito desses ídolos, a Bíblia está falando de coisas mortas. O Senhor, Ele está falando conosco através desse texto: vos darei um coração sensível, um coração de carne, não mais de pedra. E o que é isso? Nós seremos sensíveis à presença do Senhor e ao seu Espírito. Irmãos, a presença do Senhor, ela é uma presença tangível, palpável. Quando Deus ele está no ambiente, tudo muda, irmãos. Quando o Espírito do Senhor está no ambiente, o cheiro muda, a atmosfera fica diferente. Quando a presença de Deus ela está no ambiente, tudo fica diferente. Quando o Senhor está na casa, nós bem sabemos dizer, porque conhecemos a presença do Senhor. A presença dEle nos leva a chorar, a presença dEle nos leva a se alegrar. Aquele que está angustiado, ele se alegra. Aquele que está triste, ele contempla uma presença que faz ele saltar na presença de Deus em alegria. Só que não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo: converterei o vosso coração. E o que isso quer dizer? Até o coração mais duro, Deus está visitando e transformando ele em um coração sensível. Aleluia! E um coração sensível, ele se move em espírito. Porque a hora é essa, não é no monte, não é no templo, mas chegou a hora em que os verdadeiros adoradores vão se relacionar com esse Deus em espírito e em verdade. Entenda algo: Deus não desceu aqui por conta desses instrumentos, por conta do pregador, por conta do pastor. Deus desceu aqui por conta do meu e do seu coração. Não, você não entendeu isso. Deus não desceu aqui por conta de um título, por conta dessas luzes, por conta dessa estrutura, por conta da beleza da nossa oração. Deus desceu aqui quando viu você aí no seu lugar falando: Deus, eu não aguento mais. Deus, eu não consigo mais caminhar sozinho. Deus, para mim não dá mais. Deus não desceu aqui porque você é eloquente. Deus desceu aqui porque você é verdadeiro. E por você ser verdadeiro, o Senhor está falando: derramarei uma água. Ah, meu Deus, que se desçam essas águas do seu trono, Senhor. Sim, nos purifique da nossa imundícia, Deus. Tira os ídolos que há em nós. Quando a Bíblia fala de ídolos, irmãos, Deus está falando que vai nos purificar das coisas mortas que nós carregamos. Ah, meu Deus. E eu quero espiritualizar, porque você já faz parte de uma nova criatura em Deus. Então quando Deus está falando que está nos livrando da velha,
das coisas mortas, dos ídolos. Eu quero ampliar isso, porque quando Deus está falando disso, Deus está falando: eu quero livrar vocês da velha criatura que vocês lutam dia após dia. Você não entendeu isso, e isso também não estava no script, é o Senhor falando conosco agora. Quando Deus está falando sobre ídolos, Ele está falando sobre coisas mortas. Você morreu um dia, a velha criatura ficou lá atrás, mas parece que ela sabe nadar, e parece que ela nos visita constantemente. E o Senhor está falando: vos livrarei dos ídolos, das coisas mortas. Vocês não mais serão reféns das lutas internas. Sabe o que acontece, irmãos? As coisas velhas, os velhos ídolos, as velhas práticas, elas nos visitam, e por muitas das vezes nós negociamos com elas. Pecamos, falhamos, erramos. E aí, quando nós viemos à casa do Senhor, nos sentimos acusados, culpados. Quantas e quantas vezes não entramos nesse lugar sem conseguir orar, por um sentimento de culpa que estamos carregando. E eu quero ser boca de Deus para falar que o Senhor está nos livrando desse sentimento de culpa. E eu quero ampliar isso, não apenas do sentimento de culpa. Deus está nos livrando do ídolo que carregamos no nosso coração. E aí o texto vai dizer: então eu aspergirei água limpa sobre vós, ficarei limpos de toda a vossa imundícia, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Vos darei um coração novo, um espírito novo, e colocarei dentro de vós, e eu tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Eu colocarei o meu espírito dentro de vós, e vos darei, e vos farei andar nos meus estatutos, e guardarei os meus juízos, e os farei. Irmãos, Deus não quer derramar do teu espírito para nós apenas andarmos como pessoas salvas. Para que o Senhor vai derramar do teu espírito para mim sair falando daqui que culto poderoso e acabou? Não. Para que Deus vai derramar do teu espírito em nós para eu sair daqui me vangloriando, fui cheio do espírito e acabou? Não. A Bíblia está descrevendo que aonde o Senhor, e eu colocarei, o 27, o meu espírito dentro de vós, e vos farei andar nos meus estatutos. Aleluia, irmãos. O Senhor está dizendo que através do Espírito guardaremos os juízos e praticaremos a sua lei. Sabe aquela dificuldade que você tem de viver a verdade do Evangelho? Por meio do Espírito é possível. Por meio do Espírito é possível. Por meio do Espírito é possível renunciar pecado. Por meio do Espírito é possível andar em santidade. Por meio do Espírito é possível andar na reta justiça. Por meio desse mesmo Espírito é possível andar em poder e glória. Por meio do Espírito de Deus é possível andar em Espírito e praticar toda a verdade do Evangelho. Por que estou enfatizando isso? Porque toda desculpa que você dá significa que você carrega uma lepra que você ainda não deixou o Espírito tocar nela. Nós somos ministrados a respeito disso na quinta-feira. Toda desculpa é uma lepra que se justifica na desculpa. E o Senhor quer nos deparar com as lepras que nós carregamos, porque por meio do Espírito é possível você viver o sobrenatural de Deus. Por meio do Espírito é possível você viver uma vida sobrenatural. Nós não iremos focar no livro de Ezequiel 36, nós vamos por 37. Lê comigo o versículo 1. A mão do Senhor estava sobre mim e me carregou para fora no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos,
e me fez passar ao redor deles, e eis que eram muitos no vale aberto, e eis que eles estavam muito secos. E ele me disse: filho do homem, podem estes ossos viver? E eu respondi: ó Senhor Deus, tu o sabes. Por enquanto, somente até aqui. Dentro de um contexto histórico, Israel estava passando por uma devastidão, irmãos. Israel estava acabado. Israel estava destruído, sem esperança alguma. Ezequiel profetiza aos judeus no contexto do exílio babilônico. Jerusalém havia sido destruída, o templo tinha sido atingido e o povo havia perdido a referência fundamental de sua identidade em Deus. E o que é isso? O povo já não acreditava mais que pertencia ao Deus de Israel, porque o povo lembrava do estatuto, das promessas, mas o povo olhava para a sua realidade e falava: não tem como, não há mais esperança para Israel, nós somos destruídos. A visão do vale nasce, portanto, em um ambiente de derrota, de deslocamento e de desesperança. Israel não tinha mais esperança, e o próprio Deus interpreta a visão. Nós vamos ler daqui a pouco no versículo 11 que o próprio Deus mostra para Ezequiel que esse vale de ossos secos era Israel de Deus. O próprio Deus interpreta a visão, portanto, no sentido primário da revelação desse texto, representa a condição de Israel e a promessa de restauração. A linguagem de morte é nacional, é pactual. O povo se considera sem futuro. Deus não estava falando com o indivíduo, Deus estava falando com uma nação. A nação não tinha mais esperança. E nós vemos que o texto revela: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, nós estamos totalmente exterminados. Mas Deus responde Israel. Deus responde Israel, e a resposta de Deus é algo muito claro. Ele não aceita que a desesperança de Israel seja a palavra final. Havia restauração para Israel. Esse é o contexto original do texto. Mas há uma aplicação para as nossas vidas. Lê junto comigo. Versículo 1. A mão do Senhor estava sobre mim e me carregou para fora no Espírito do Senhor, e me pôs em meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar ao redor deles. E eis que eram muitos ossos no vale aberto, e eis que eles estavam muito secos. Em outras palavras, em outras Bíblias, talvez aí está sequíssimos. O capítulo 37 começa com a mão do Senhor sobre o profeta e com o Espírito do Senhor levando o profeta ao vale de ossos secos. Antes de Ezequiel falar sobre a vida, sobre o Espírito leva Ezequiel a ir até o vale de ossos secos. E isso aqui é muito poderoso. Deus às vezes nos conduz a lugares que preferimos evitar. Deus vai nos levar em lugares que nós não queremos estar, mas para nos ensinar a enxergar aquilo que Ele pretende restaurar. O profeta precisa olhar de frente para aquilo que todos já consideravam perdidos. Eu estou contextualizando para nós entendermos que o Senhor, quando Ele quer tratar o homem, Ele vai nos levar para um lugar de conflito interno. Deus, Ele pega Ezequiel e Ele leva a uma visão por meio do Espírito, e Ele leva o profeta até o vale de ossos secos, e Ele faz uma pergunta no 3, e Ele me disse: filho do homem, pode esses ossos viver? E eu respondi: ó Senhor, Tu o sabes. Novamente Ele me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ó vós, ossos sequíssimos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que eu farei com que o fôlego entre em vós, e vocês viverão. E colocarei tendões sobre vós,
e farei crescer carne sobre os vós, e vos cobrirei com pele, e porei fôlego em vós, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Aleluia. Olha o 7 comigo. Então profetizei como havia sido ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um ruído. Aleluia. E eis que uma agitação começou, e os ossos se juntaram, e cada osso ao seu osso. E quando eu contemplei, eis que os tendões e a carne vieram sobre eles, e a pele os cobriu por cima, mas não havia ainda fôlego neles. Irmãos, Deus leva o profeta num cenário de caos, ossos sequíssimos. Deus leva o profeta num cenário de caos, e Deus nessa noite quer nos levar no caos que estamos vivendo. Aleluia, que assim seja, Senhor. Deus está nos levando, irmãos, num lugar de vale espiritual. E nós não vamos tratar como num sentido nacional, vamos tratar num sentido espiritual e individual. Qual é o vale que estamos vivendo hoje? Qual é o seu vale aí? Qual é o vale sequíssimo que você está vivendo? Deixa o Espírito te levar por esse lugar, porque talvez você não parou para ver, talvez você ainda não enxergou que está sem vida espiritual, talvez você ainda não enxergou a vida que você está deixando de ter no Espírito, talvez você ainda não viu os ossos sequíssimos que você tem. Deixa o Espírito te levar para esse lugar, aonde estão os frutos do Espírito, aonde estão as almas que Ele te confiou. Espírito Santo, abre os nossos olhos espirituais. Aonde está a obra de restauração que Ele te prometeu? Aonde está o dom que Ele confiou nas suas mãos e nas minhas mãos? Senhor, leva-nos a esses ossos sequíssimos, ó Deus. Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Você sabe na área que você está parado. Você sabe a área que você deixou de florescer em Deus. Você sabe o quanto você tem prejudicado a sua vida espiritual. Que o Espírito nos leve a esse lugar. Esse culto, irmãos, não é para aquele que faltou, é para nós que aqui estamos. Então não pense você na pessoa que não veio, pense você em você mesmo. Não pense você na pessoa que está aí do seu lado, pense em você. Porque Deus quer nos tratar como um vale de ossos sequíssimos nessa noite. De ponta a ponta, há ossos secos entre nós. Desde o altar, desde a minha vida, até a ponta da igreja, ossos sequíssimos. Meu Deus, abre os nossos olhos espirituais, Senhor, para que possamos enxergar o quanto estamos negligenciando a vida espiritual. O texto começa com a mão do Senhor levando o profeta, e com o Espírito do Senhor levando ele a um vale. Você foi trago pelo Espírito a essa casa, amém? Então eu quero simbolizar que aqui nós estamos num vale. Aleluia. Ossos sequíssimos, sim, irmãos. Que você seja confrontado não pelo Felipe, mas pela palavra do Senhor. Antes de Ezequiel falar de vida, o Espírito leva ele a contemplar a morte. Antes da restauração, Deus vai te pôr de frente com o seu desespero. Antes de te restaurar, Deus vai te pôr de frente com os seus medos, com os seus traumas, com as suas inseguranças. Isso é muito profundo. Deus nos leva em lugares que nós não queremos estar. Deus nos leva ao confronto que nós não queremos receber. Mas Deus não está aqui para nos oferecer o que nós queremos.
Deus está aqui nos entregando o que nós precisamos para a nossa vida espiritual. Não é o que eu e você queremos, é o que nós precisamos. Não é a nossa vontade, mas é a vontade do Pai. Acompanha comigo a leitura, versículo 7. Então profetizei como havia sido ordenado. E enquanto eu profetizava, houve um ruído. Que o Senhor abra os nossos ouvidos e que ouçamos os ruídos novamente, dos ossos se conectando, das articulações voltando. Felipe, ainda não entendi que você retorne a ter sede por almas, que você volte a ter fome pelos perdidos, que você sinta no seu coração a dor que o Senhor tem pelos perdidos. Que volte os ossos a se reconectarem. Ah, meu Deus, que você volte a amar a santidade, a presença, que você volte a desejar o lugar secreto de novo. Volte-se os tendões, volte-se as peles, voltem-se os órgãos, que o corpo comece a fluir numa harmonia. Ah, e de acordo com o cabeça, continua a leitura. E eis que uma agitação veio, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu devido lugar. E quando eu contemplei, eis que os tendões e a carne vieram sobre eles. A pele os cobriu por cima, mas não havia fôlego sobre eles. Meu Deus, que as escrituras, que a estrutura volte. Somos um corpo e Ele é o cabeça. Aleluia. Somos um corpo e Ele é o cabeça. Ele morreu, ressuscitou, sim, eu falo muito isso, porque essa é a realidade da nossa salvação. Jesus morreu e ressuscitou, foi para o Pai, mas Ele não parou de trabalhar. Ele está trabalhando até hoje, 2000 anos depois. Ele continua trabalhando em favor dos seus. Se o cabeça não parou de trabalhar, o corpo precisa andar. Você não entendeu isso? Se o cabeça não parou, o corpo precisa continuar. Irmãos, essa noite Deus quer tirar todo o desânimo, toda a frieza. Ah, meu Deus, Deus quer tirar todos os empecilhos, barreiras. Deus quer nos avivar. Deus quer nos libertar. Deus quer nos restaurar. A essência da igreja primitiva sobre os nossos corações é o Espírito atuando não mais apenas na igreja de Atos dos Apóstolos. É o Espírito trabalhando na sua igreja atual. Deixa Ele levar você no vale. Qual é o seu vale? É o desânimo, é a frieza, é a letargia. Eu não sei qual é o seu vale, eu sei qual é o meu vale. Qual é o seu vale? É o medo, é a insegurança, é o pecado. Qual é o seu vale? Felipe, você não sabe da minha realidade, você também não sabe da minha. Aleluia. É o seu casamento. Qual é o seu vale? Hoje o Senhor está visitando ele agora. Aleluia. Haverá conexão do corpo de novo. Ei, os ruídos eternos ecoarão em nosso meio. A igreja, o exército do Senhor, Ele vai pôr de pé novamente. Continua a leitura comigo, versículo 9. Então ele me disse, presta atenção, aqui já estava tendo a restauração. Percebe que os ossos se conectam, os tendões se conectam, a pele toma o corpo de novo. Só que há um porém. O texto denuncia algo. Versículo 8 no final vai falar assim: não havia fôlego neles. Eu posso ter estrutura sem ter a presença, irmãos. Eu posso estar na igreja sem ter a presença. Ei, houve um ruído, o corpo se conectou, mas não havia vida.
Eu posso estar aqui escondido atrás desse microfone. Eu posso estar aqui me escondendo atrás de um instrumento, de um título. Eu posso estar vivendo como quem tem vida, mas está morto por dentro. Deixa Deus visitar o seu vale aí, servo. Felipe, eu venho de domingo a domingo, mas e aí? Tem presença ou não? Felipe, eu vivo meu ministério, mas e aí? Tem presença ou não? Onde está o Espírito? Vê o 9 comigo. Então ele me disse: profetiza ao vento. Ah, meu Deus. Profetiza ao vento, profetiza, filho do homem, e diz-lhe ao vento: assim diz o Senhor Deus: vem dos 4 cantos, vem dos 4 ventos, ó fôlego, e respira sobre esses mortos, para que eles possam viver. Oh, aleluia! Vem dos 4 cantos, ó vento do Espírito, para que a minha morte receba vida. Tem coragem de ser verdadeiro, Deus? Seria fácil eu falar aqui: levanta sua mão que eu quero profetizar, recebe vida. Não. Seria muito fácil eu falar isso aqui. Tem coragem de falar para Deus: visita a minha morte hoje, visita o meu vale hoje. Tem coragem de falar e de profetizar ao Espírito: sopra sobre mim, Espírito de Deus. Ah, meu Deus do céu, haverá os ruídos, irmãos. Não pense que daqui para essa semana vai tudo dar certo, porque não vai. O barulho vai tomar conta, Deus vai te incomodar, você vai se machucar, mas haverá vida em Deus. Sabe qual é o nosso maior erro? É que por muitas das vezes, quando nós nos posicionamos aonde Deus quer que nós estejamos, começa tudo a dar errado. E se foi só eu que vivi isso, vocês podem levantar e falar: é só você. Parece que quando nós nos posicionamos no lugar que Deus tem para nós, tudo dá errado. Tudo dá errado. E sabe qual é o problema? É que quando tudo dá errado, nós falamos: eu não vou mais, estou fora. Ó, Espírito Santo, estou fora. Eu fiz o que o Senhor mandou e eu fui excomungado. Eu fui pedir perdão estando certo, mas eu fui excomungado. Eu orei mais essa semana e o meu casamento virou de ponta cabeça. O meu filho está rebelde, está nas drogas. O que está acontecendo? Eu não vou mais. Irmãos, presta atenção. Toda vez que nós nos aproximamos da vontade de Deus, e todas as vezes que está pertinho de recebermos aquilo que Deus tem para nós, certamente o inferno vai se levantar. Mas sabe o que é interessante? É que o texto não está falando que é o inferno, o texto está falando que é o Espírito que junta os ossos. Se Deus incomodar a sua posição, não para não, só se permite. Se Deus te tirar do seu comodismo, não para não, deixa Ele arrancar você desse lugar. Porque para fazer parte do corpo de Cristo, não pode ficar parado. Deus vai nos tirar da zona de conforto. Aleluia, você não entendeu isso? Ei, varão, pega essa visão aqui em nome de Jesus. Você que estava acomodado, cansado do trabalho, Deus vai te tirar desse lugar. Se você falar para Deus hoje: Deus, visita o meu vale, sopra sobre mim, Deus vai te tirar desse lugar. Quando você chegar do trabalho cansado e o Senhor mandar você sair e fazer a missão, não para não. Quando você chegar do seu trabalho cansado e Deus falar: sobe o monte, não para não. Porque isso é a vida do cabeça transferindo para o corpo. É a movimentação dele se manifestando em nós. Acompanha comigo. Versículo 10. Então eu profetizei como ele me havia ordenado, e o fôlego veio para dentro deles, e eles viveram, e se levantaram sobre os seus pés um exército extremamente grande.
Deus não vai nos levantar para nós andarmos de maneira aleatória, porque todas as vezes que Deus levantou a igreja é como um exército. Você não entendeu isso? Deus não vai te levantar para você ficar perambulando de um lado para o outro como quem não tem um propósito de vida. Se você foi colocado de pé, porque você faz parte desse exército de Deus. Você faz parte do exército de Deus. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. E eis que eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança está perdida. Nós estamos cortados fora por nossas partes. O Espírito leva Ezequiel ao lugar da morte, mas a Bíblia diz que Ezequiel começa a pedir por um sopro. É muito interessante porque dentro do texto original, Espírito, vento, vida, relaciona tudo a uma única palavra, roate. E essa palavra é o mesmo que respiração. No versículo 1, roate do Senhor conduz Ezequiel. O Espírito do Senhor leva Ezequiel. No versículo 8, os corpos se formam, mas não havia roate, vida. No versículo 9, profetiza ao roate, ao vento. No versículo 10, o roate, o Espírito entra neles, o vento entra neles, é um princípio vivificador. E no 14, irmãos, lê comigo, versículo 14: e porém o meu Espírito em vós, e vivereis, e vos colocarei na vossa própria terra, então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o cumprir. Presta atenção, a Bíblia ela vai usar um simbolismo dentro disso aqui. Não tem como ter vida sem o Espírito. Não tem como ter vida sem o Espírito. Não tem como ter vida. O processo da visão é progressivo, ossos se aproximam, tendões se conectam, mas não havia vida, sopro. Não havia vida. Não havia. Mas entretanto, a gente acabou de ler aqui, versículo 10, acompanha comigo. Então eu profetizei como ele me havia ordenado, e o fôlego veio para eles, e eles viveram e se levantaram sobre os seus pés, e um grande exército se levantou. Irmãos, a passagem não apresenta uma palavra profética como uma fórmula humana. Ezequiel se submeteu e obedeceu à palavra de Deus. Perceba que até mesmo quando Deus diagnostica, leva ele ao vale, Deus pergunta para ele, mas ele não traz um diagnóstico. Ele não fala: Senhor, é impossível esses ossos reviverem. E eu e você fazemos o contrário. Deus nos mostra a nossa debilidade, nós estamos falando: Deus, não dá. Deus, não é para mim. Deus, eu não consigo. Deus, eu não posso. E Ezequiel vai nos mostrar uma lição muito linda, porque em vez de trazer um juízo sobre Israel, ele fala: Senhor, Tu sabes. Quantas vezes nós não desistimos daquilo que estamos vivendo em Deus? Deus nos mostra por intermédio da Sua palavra aquilo que estamos vivendo. Nós olhamos o cenário e falamos: não tem restauração para mim. Nós olhamos o cenário e falamos: eu nunca mais vou voltar para o ministério que um dia eu exerci, porque não tem jeito para mim. Não tem como para mim. A palavra confronta a morte e anuncia a vontade de Deus. O Espírito produz a vida, e a imagem, portanto, nos conduz a uma dependência do Senhor. Não basta reorganizar aquilo que está quebrado, é necessário que Deus sopre vida. Meu Deus, olha isso aqui, irmãos. Quantas e quantas vezes nós não conseguimos viver a vontade de Deus, porque estamos apenas reorganizando a nossa vida espiritual.
porque eu preciso voltar a jejuar, porque eu preciso voltar a ler a Bíblia, porque eu preciso voltar a ir para o culto de intercessão, porque eu preciso voltar a ir. Você organiza tudo, e está como esse corpo aqui que estava organizado, mas não havia vida. Não tem como, sem o Espírito não dá. Sem Ele não dá, irmãos. Temos toda a estrutura, sabemos fazer um culto, sabemos cantar canções, mas sem o Espírito de Deus não dá. E por que eu estou falando tudo isso? Para você pedir mesmo a Deus: Senhor, visita o meu vale essa noite. Não dá, irmãos, não adianta. Felipe, mas eu aprendi que a minha parte eu tenho que fazer, beleza, mas a sua parte tem que andar junto a junto com o Espírito de Deus, lado a lado, porque o homem só responde a Deus. O homem só responde aquilo que Deus está fazendo. O significado original não se deve ser apagado realmente dessa palavra. Deus queria restaurar Israel, aquilo que definitivamente parecia estar destruído. Mas a aplicação para nossos dias, para nós que aqui estamos, é exatamente essa, irmãos. Deus precisa visitar e nos levar aos nossos vales. E o que é isso em outras palavras? Sabe aquela pessoa que você não quer pedir perdão de jeito nenhum? Deus vai te levar até ela. Sabe aquela situação mal resolvida que você está guardando mágoa no coração? Deus vai te levar de frente com ela. Aquela conversa que você precisa ter com seu marido, Deus vai te pôr de frente com ele. Deixa o Senhor te levar para esse lugar. A imagem, olha isso aqui, irmãos. Vamos continuar a leitura. Versículo 12: portanto profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que o meu povo, eis, ó meu povo, que eu abrirei a vossa sepultura ou vossos túmulos, e vos farei sair dos vossos túmulos, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu tiver aberto os vossos túmulos, ó povo meu, e vos trarei de vossas sepulturas. Aleluia. O começo do texto, irmãos, Deus vai falar que havia um vale de ossos secos, mas aqui, versículo 12, 13, Deus está falando de sepultura. Perceba que tem dois tipos de pessoas aqui. Eu quero simbolicamente ampliar. No significado original, realmente ele não fala disso, mas há dois tipos de povos. Um que está exposto e o outro que está na sepultura. É um que já abandonou a sua vida em Deus e não está nem aí para ninguém. E se alguém fala com ele, ele continua paralisado lá, porque ele realmente está morto. Ele realmente reconhece a sua morte. Ele realmente identifica a sua morte, mas ele não quer sair desse lugar. São mortos expostos. Mas aqui Deus está falando, a partir do versículo 12: eis, ó meu povo, que eu abrirei os vossos túmulos, e vos farei sair dos vossos túmulos, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu tiver aberto os vossos túmulos, ó povo meu, e vos trarei de vossas sepulturas. Irmãos, sabe o que é isso para os nossos dias? Tem pessoas que abandonaram a presença do Senhor, que abandonaram o seu chamado, que abandonaram os seus ministérios, que abandonaram a sua vida íntima com Deus. Mas também tem pessoas que estão adequadamente sepultadas no devido lugar, que são as sepulturas. E lembra que eu falei que dá para ser corpo sem vida? Essa sepultura pode ser o título que você carrega. Essa sepultura pode ser aquilo que você vive. Porque talvez você está morto, sem vida, mas está vivendo uma vida ministerial ativa.
Há dois tipos de mortos: aquele que abandonou realmente a sua vida religiosa. Há mortes que estão expostas, pessoas que reconheceram, que se afastaram, que se perderam, que perderam a direção, que já não conseguem sustentar uma aparência religiosa. Mas há mortes escondidas, pessoas que continuam funcionando dentro da estrutura religiosa. Deus quer nos denunciar aqui, irmãos. Há pessoas que continuam operando, funcionando dentro de uma estrutura, mas que já estão mortos espirituais. Está vivendo um chamado, mas está morto. Perdeu a vida interior. Deus quer, eu não quero terceirizar isso aqui, porque antes de chegar em vocês, a mensagem chegou em mim. Há pessoas que estão mortas, vivendo as suas funcionalidades como se tivesse vida. Há pessoas que abandonaram. Há dois tipos de mortes expostas nesse texto. E qual que é que você está vivendo? Identifique-se com a mensagem e deixe Deus tratar você. Sabe por quê, irmãos? Cargo não significa vida. Título não significa vida, conhecimento bíblico não significa vida, uma ética religiosa não significa vida, um terno, uma gravata não significa vida, uma saia até o joelho não significa vida. Ir e vir à igreja aos domingos não significa vida. Essas coisas são legítimas e são boas, porém são perigosas quando passam a funcionar como substitutos da nossa comunhão com Deus Pai. E quantas vezes não substituímos? Estou funcionando, então está tudo certo, sabendo que não estou tendo uma vida com Deus. Estou funcionando, estou aprovado por Deus, porque eu estou exercendo a minha escala lá dentro da igreja. E a nossa comunhão, relação com Deus está morto. Parece que tem vida, mas está morto. Parece que está vivendo, mas está morto. Por fora muito belo, bonito, mas por dentro um sepulcro caiado. Deixa Deus denunciar o seu vale. Deixa Deus falar com você no íntimo. Não resiste à mensagem daquilo que Deus quer falar conosco. Deus está chamando a igreja para além da aparência, porque Deus não tem prazer numa igreja que vive da aparência. Deus não tem prazer, Deus não está interessado apenas em reconstruir a aparência do corpo. Deus reconstrói o corpo. E talvez ali o texto poderia parar e bênção de Deus, houve restauração, não. Porém não havia vida neles. Sabe o que é isso, irmãos? Deus quer ir além dessa estrutura. Deus quer ir além de uma aparência de vida. E Ele quer soprar do Espírito. Não basta aparecer para nós, é preciso ter vida na vida com Deus. Não basta ter a aparência de quem vive, é necessário nascer de novo da água e do Espírito. Porque o Espírito, irmãos, ninguém sabe de onde ele veio, para onde ele vai. Ah, meu Deus, o Espírito não sabe, ninguém sabe, perdão, da onde ele veio, para onde ele vai. É como Jesus confrontando Nicodemos. Nicodemos, ninguém sabe de onde ele veio ou para onde ele vai, mas como o vento ele se move entre nós e podemos ouvir os ruídos da presença dele. Aleluia! Podemos ouvir os ruídos, podemos sentir a presença, mas isso ainda não significa estar vivo. Oh, meu Deus! Porque estar 2 horas aqui não significa que eu tenho vida com Deus. Estar 2 horas no domingo, na terça, na quinta, não significa que o Espírito habita no meu coração.
Deixa Deus confrontar o nosso vale. Deixa Deus confrontar o seu vale. Por quê? Porque Ele quer te levar novamente para um lugar de vida, e vida em abundância. Sabe os dias do primeiro amor, em que você vivia falando com Deus, em que você vivia na esquina, dentro do banheiro, lavando a louça, você estava orando, falando com Ele. Ele quer te levar de novo para esse lugar. Quando você saía falando em línguas na rua, oh meu Deus, quando você não tinha medo de tocar o enfermo, quando você não tinha medo, quando manifestava um demônio, você ia lá e orava. Deixa o Espírito confrontar o seu vale, porque para todo vale a vida de Deus está disponível. Há comunidades com agendas, organização, ministérios, cultos, eventos, cargos, conhecimentos, estrutura. Nada disso é desprezível. Mas Ezequiel nos obriga a perguntar: aonde está o sopro? Oh meu Deus, aonde está o Espírito? A Bíblia diz que esse Espírito esquadrinha o meu entendimento, o meu coração, que Ele passeia entre os louvores. A Bíblia diz que o Espírito não é um lugar de visitação, Ele faz morada no homem. Aonde está o sopro, aonde está o Espírito? Existe uma grande diferença, irmãos, entre uma igreja que trabalha para Deus e uma igreja que trabalha a partir da vida com Deus. Você não entendeu isso? Existe uma grande diferença de alguém que está trabalhando para Deus e alguém que está trabalhando com Deus, a partir da vida com Deus. A sepultura é um lugar de morte. A sepultura, ela nos leva a permanecer, é um lugar de morte invisível. Você permanece na sepultura, invisível, por estar num lugar adequado. E quantas vezes não nos escondemos dessa imagem que fala de igreja? Quantas e quantas vezes, dias, noites, manhãs, que nos escondemos atrás de uma estrutura chamada igreja. Quando Deus promete abrir as sepulturas, a imagem se torna algo, uma linguagem poderosa da parte de Deus. Aquilo que foi enterrado não está fora do alcance de Deus. Aleluia. Aquilo que está enterrado não está fora do alcance de Deus. A palavra para nós hoje: há pessoas que enterram a esperança, enterram seus ministérios, enterraram seus chamados. Outras enterraram a paixão pela presença de Deus. Outras enterraram sonhos legítimos. Algumas enterraram a própria condição espiritual através da sua função. Só que Deus, Ele está falando através desse texto algo que vai marcar as nossas vidas. A palavra para nós ela não pode ser apenas uma convocação. Deus está liberando o nosso destino. Deixa Deus confrontar a sua sepultura. Deixa Deus conduzir você a esse vale que é você e eu. Deus, por meio desse texto, está nos mostrando: saia daquilo que você usa para se esconder, daquilo que você precisa ser curado. Sabe por que você está se escondendo? Porque você está com medo da cura. Porque para curar Deus precisa expor. E aí nós temos medo da exposição. E aí estamos nos escondendo no túmulo. Estamos com medo da exposição. Mas perceba, irmãos, eu já estou perto de encerrar. Perceba que o texto vai falar que Deus chama um povo da sepultura. O texto, Deus está nos mostrando através do texto que até para o lugar de morte há esperança.
esperança. Há esperança para você que enterrou o seu chamado. Há esperança para você que enterrou sua vida espiritual. Há esperança para você que enterrou aquilo que Deus tem para você. A visão não termina quando os corpos recebem o sopro. Eles viveram e se colocaram de pé, e depois eles se tornaram um exército de Deus. Porque Deus não restaura ninguém para ficar parado, irmãos. Deus quer nos restaurar essa noite. Deus quer restaurar a sua vida, o seu chamado, o seu sonho. Lembra quando você sonhava com as coisas em Deus? Lembra quando você sonhava em levar marmita para os moradores de rua? Lembra quando você sonhava em abraçar o perdido? Lembra quando você falava que você queria anunciar o Evangelho? Lembra? Deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa Ele te lembrar. Estamos por muitas das vezes nos enterrando atrás de cargos, títulos, funções, aparência. Mas Deus nessa noite Ele quer abrir essa sepultura. Só que Deus não abre a sepultura para permanecer em morte. Todas as vezes que Deus chamou da sepultura é para a vida. Lázaro, sai para fora. Ah, meu Deus. Lázaro, sai para fora. E o morto saiu para fora. Porque Ele é o dono da vida. Então o seu chamado não morreu porque você enterrou. O seu chamado, o seu dom não morreu porque você parou. Porque Ele é o dono da vida. Ele é o dono da vida. Sopra, Senhor, dos quatro cantos, e que venha o vento do Senhor sobre os ossos expostos. Venha o vento do Senhor sobre os ossos da sepultura. Venha o chamado do Senhor. Vem para fora, Lázaro. Recebe o fogo, recebe o sopro, recebe a vida de Deus. Ah, irmãos, tem uma graça sobre esse lugar. Deus está reativando você aí. Tem uma graça de Deus sobre esse lugar. Ele quer liberar vida. Deus está falando com pessoas aqui que enterraram o seu chamado. Ainda há esperança. Só que é um porém. A esperança não é amanhã, é hoje, agora. Você precisa responder. Você precisa responder. Pede para Deus visitar o seu vale aí agora. Qual que é o seu vale? Felipe, o meu vale é um vício. O Senhor vai visitar ele aí agora. Senhor, nós profetizamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Visita, Senhor, o vale. Visita o desânimo, a frieza, a morte espiritual, o chamado enterrado. Visita, Senhor, e sopra com um sopro de vida. Irmãos, presta atenção. Quando Deus fala para o profeta, profetize. Eu vou chamar eles da sepultura. A palavra em direção a Israel e ao profeta não era: eu vou organizar eles. A palavra aqui essa noite não é Deus falando para você: eu vou organizar a sua vida para você me servir. Eu vou organizar melhor para ficar tudo bonitinho. Não. A palavra foi muito clara. Ouça novamente o que Deus está dizendo. A palavra foi muito clara. Não é organize esses ossos, é recebam vida e vida de Deus. A palavra não foi: eu vou deixar tudo adequado para você me servir. A palavra foi: receba o meu Espírito para vencer os embates, para vencer os desafios, para vencer as lutas, para vencer as guerras. Porque pelo Espírito nós aplicaremos a palavra. Que o Senhor nos envie, Senhor, a lidar com os ossos secos da nossa vida. Não é construa uma aparência mais convincente.
Deus não está nos chamando para ser mais crentões. Ah, meu Deus, Deus não está nos chamando para ser super crentes. A palavra de Deus não é: tenham uma estrutura melhor, protejam melhor a sepultura de vocês. A palavra do Senhor é muito clara: receba o sopro de Deus. A palavra de Deus para nós aqui nessa noite é muito clara: recebam o sopro no vale que vocês carregam. Aleluia. Nós já estamos encerrando. Se coloca de pé no nome de Jesus. Aleluia. Nós acabamos de ler, irmãos, 14 versículos que nos mostraram uma realidade que nós carregamos. Você precisa reconhecer aí o vale que você é. Como assim eu sou, Felipe? Se tornou, infelizmente. Há uma decisão que não cabe a ninguém a não ser você mesmo a receber esse toque do Senhor. Porque assim como Deus foi com este povo e restaurou este povo, Deus está falando para nós: tem vida disponível, tem sopro de vida disponível. Felipe, eu enterrei o meu dom. Ele está chamando você: sai da sepultura. Felipe, os ossos estão expostos, então tem vida para você também. Deus está sendo muito claro. Deus está sendo muito claro por meio desse texto. A questão é: você está disposto? A sepultura pode esconder a morte dos homens, mas não consegue escondê-la de Deus. Quem determina o fim de uma história não é o vale de ossos secos, é o Senhor que sopra a vida sobre esse vale. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque você pode ter escondido de mim, da liderança dessa casa, a morte espiritual que você está vivendo, mas o Senhor viu. Feche seus olhos aí do seu lugar em nome de Jesus. O Senhor viu essa morte. E o interesse de Deus é tratar ela agora. Senhor Deus, visita cada um que aqui está. Visita cada um que aqui está. Espírito Santo, na medida em que cada um for visitado, Senhor, haja vida. Haja vida. Haja vida, 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 Senhor. Senhor, nós não queremos apenas falar em línguas, nós não queremos apenas viver uma estrutura, uma aparência, uma performance. Senhor, sopra sobre aquilo que parece que há vida, Deus. Que o Seu Espírito tome a cada mente, a cada coração. Como brisa suave, Espírito Santo, vem. Vem, Senhor, e que comece das autoridades desta casa. Ministros de adoração, pastores, diáconos. Desde a nave da igreja, Senhor, sopra agora sobre este vale. Que haja vida, Senhor, vida, 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 vida em abundância, Deus. Sopra sobre os quatro cantos dessa congregação, que venha um vento impetuoso e que o de repente do Senhor comece nesse lugar. O de repente do Senhor, avivando chamados, avivando ministérios, avivando dons enterrados. Labacaia sou, xere, labacabadaba soma da ai. Receba a virtude do Senhor aí do seu lugar agora. Receba renovo do Senhor. Receba não apenas renovo, mas receba vida e vida em abundância. Vida em abundância.
vai voltar a florescer, vai voltar a florescer, vai voltar a florescer, vai voltar a florescer. Espírito Santo de Deus, é isso que nós te pedimos, Senhor. É isso que nós te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus. Não se dispersa com as crianças, não. Você que precisa desse renovo, eu sei que nós já oramos, mas eu queria te convidar a vir aqui na frente. Essa palavra é para você mesmo, que deixou de dar fruto, que enterrou seu talento e que reconhece o vale de ossos secos da sua vida. Vem aqui na frente que o Senhor vai tocar você. O Senhor vai te tocar. Eu não estou fazendo apelo para não crentes agora, eu estou fazendo apelo para crentes que reconhecem que precisam voltar. Precisam voltar a florescer. Vem aqui na frente. Deus está chamando pessoas que estão na caverna. Deus está chamando os Lázaros de novo. Vem aqui na frente que Deus quer te tocar. As autoridades, vem aqui na frente, por favor. Diáconos, vem aqui na frente, por favor. Irmãos, presta atenção aqui. O que mata você não é a frieza espiritual, é a vergonha de expor. O que mata você é a vergonha de expor, porque para sua morte Deus tem cura. Você que enterrou o seu dom, o seu talento, vem para fora. Lázaro, vem para fora, vem para fora. Vocês já podem ir ungindo eles. Vocês que não querem vir aqui na frente, fiquem com seus olhos fechados, sintonizem aí no Senhor. Mas há uma voz profética de Deus chamando pessoas para fora. Sopra, Espírito Santo. Sopra, xarabacaia su. Labacamanda basuba, labacaia suma da rai. Sobre esse vale de ossos secos, haja vida. Nós profetizamos vida, Senhor. Você que está travado aí no seu lugar e que não consegue vir, receba a força de Deus aí em nome de Jesus. Que o Senhor te toque, te visite agora aí. Sopra sobre essas pessoas. Que haja um ruído. Ruídos, sons. Nós queremos ouvir as cadeias se quebrando. Nós queremos ouvir a sepultura se abrindo. Nós queremos ouvir chamados sendo, Senhor, desenterrados. Ah, Espírito Santo
sobre esse lugar. Expõe a nossa vergonha, Deus. Mas que haja cura, libertação, restauração. É para que o Senhor reorganize todas as coisas, que possamos ouvir o barulho dos ossos se reconectando. Teve pessoas que sentiu vontade de vir aqui, mas teve vergonha. Teve outros que tiveram medo. Mas o Senhor vai te pegar aí do seu lugar. O Senhor vai te pegar aí do seu lugar. Para de correr do lugar de exposição, porque Deus quer te curar. Tem alguém no nosso meio que quer confessar Jesus como seu Salvador? Alguém que nunca aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador no nosso meio? Levanta sua mão, eu quero orar por você. Levanta sua mão, eu quero orar por você. Tem alguém no nosso meio que se afastou dos caminhos do Senhor e que reconhece que precisa voltar para os caminhos dele? Alguém no nosso meio? Não há ninguém no nosso meio. Não há ninguém no nosso meio. Então glória a Deus, que o Senhor conceda a oportunidade. Se você quiser, no final do culto eu vou estar aqui. De repente você está com vergonha, mas você quer voltar aí, Deus está te incomodando. Eu vou ficar aqui em cima, porque eu quero orar por você, porque eu sei que no nosso meio tem pessoas que querem voltar para Jesus. E Deus, Ele está te chamando, não é para te condenar. Deus, Ele está te chamando como um pai que te ama e te quer de novo. Ele está de braços abertos. Sim, eu vou ficar aqui em cima para orar por você que quer voltar, mas que está com vergonha. Porque o seu pai está falando para você: eu te amo. Você é meu. Você é meu. Você não presta para ficar no mundo. É o Senhor que está falando com você aí. E você sabe que é Ele. Então nós vamos ficar aqui te esperando. Não sinta vergonha, porque o Senhor quer te restaurar. Vem, filho amado. Tem um louvor muito lindo que fala disso. Vem, filho amado. Vem em meus braços descansar. Amém, irmãos? Eu tenho 2 recados antes de encerrar. Um recado antes de encerrar o culto. Dia 29/8 nós vamos ter um evangelismo móvel. Glória a Deus, teve um aleluia lá atrás. Irmãos, esse evangelismo móvel, ele está sendo estruturado pelo Ministério de Louvor. Nós contamos com toda a congregação do Senhor. Amém? Amém, irmãos? Deus conta com você.
Felipe, eu não sou do louvor, não tem problema, Deus conta com você para anunciar o evangelho. Presta atenção aqui em mim, no nome de Jesus. Deixa a movimentação aqui acontecendo. Dia 29/8, às 11 horas, nós vamos nos encontrar aqui na igreja para anunciar o evangelho. Nós não vamos sair para assistir o ministério de evangelismo, de louvor tocando na rua. Nós vamos sair para fazer parte de uma caravana profética. Como assim, Felipe? Nós não vamos sair para ver uma música sendo tocada lá fora. Você vai sair para evangelizar os perdidos. Então você vai pregar, você vai falar de Jesus, você vai abraçar almas da rua. É uma multidão, irmãos. Aqui nós estamos em 60 pessoas. Imagine essas 60 pessoas indo até os perdidos. Eles não têm força para vir, então a igreja vai levar a vida de Deus a eles. Amém? Você está convocado. Amém? Então, 29/8, às 11 horas, é sábado, nós contamos com vocês. Glória a Deus. Coloca a mão no seu coração. Pai, eu quero te agradecer pela sua palavra e por tudo que o Senhor fez. Nós te agradecemos por esse renovo. E nós cremos, Senhor, que nós ouviremos os sinais, veremos os sinais, ouviremos os testemunhos. Nós cremos, Senhor amado, naquilo que o Senhor está fazendo e se movendo. Haverá vida em nossos corações. Haverá vida na nossa vida e vida do Senhor. Senhor, dessa forma eu despeço o seu povo, selados no amor, na graça, nas doces consolações do seu Espírito. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Todos digam amém. Cumprimenta todos os seus irmãos. Você que sentiu essa vontade, vem aqui que eu quero orar por você.